Bom dia a todos. Meu nome é Alessandro Gomes Enoch, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia e vou apresentar para vocês o projeto intitulado O Velho Moço, as diversas faces do trabalho de cuidadores domiciliares de idosos no Brasil contemporâneo. Esse projeto foi financiado pelo edital FAPEMIG Universal 01 de 2016, sob a minha coordenação, e tem a numeração APQ 0067-16. A população idosa no Brasil ela vem aumentando ao longo dos últimos anos. Estima-se que, em 2040, cerca de 7% da população total do Brasil esteja inserida na categoria dos muito idosos. Essa população ela é frequentemente exposta a uma série de doenças e agravos crônicos que podem culminar com sequelas que limitam o desempenho funcional e laboral desses indivíduos. Tais limitações são, normalmente, geradoras de certa relação de dependência e da necessidade premente de cuidados, seja da própria família ou de terceiros. Isso fez com que houvesse um aumento considerável do número de trabalhadores inseridos nessa atividade. Estima-se que, em 2017, cerca de 34 mil profissionais estivessem atuando como cuidadores de idosos. Esse mercado de trabalho ele é bastante complexo, uma vez que envolve instituições de longa permanência, ONGs, Estado, além das próprias famílias, e possibilita um diálogo interessante com variáveis como, por exemplo, gênero, raça, migração, escolaridade, formalidade, informalidade. O objetivo desse projeto foi compreender um pouco da realidade do trabalho desse cuidador domiciliar de idosos, especialmente no que diz respeito às suas 5 dimensões: física, cognitiva, relacional, sexual e emocional. No que diz respeito à dimensão física, alguns resultados interessantes podem ser observados, tendo em vista a diversidade dos perfis dos idosos. Tem idosos acamados, tem idosos obesos, em outras situações específicas. O trabalhador ele acaba tendo que desenvolver uma série de estratégias laborais específicas para atuar com cada um desses idosos. Mesmo assim, acaba que as tarefas executadas por eles são bastante repetitivas ao longo do dia e ao longo da semana. É uma atividade que eles consideram como sendo extremamente pesada e cansativa, e não é à toa que ela causa implicações na saúde do trabalhador, especialmente dores na coluna, dores nas mãos. No que diz respeito à questão emocional, um primeiro elemento trazido pelos trabalhadores é a questão do medo. O medo é muito presente no exercício da atividade. O medo tanto de um idoso cair, eventualmente numa cama, cair no banho ou até morrer. Então essa questão emocional ela parece ser um elemento importante no aparecimento de doenças de natureza mental, como por exemplo estresse e depressão. É comum relatos de trabalhadores que tenham essas doenças e, além disso, que apresentem problemas de natureza física, como diabetes, colesterol, gordura, etc. Então, existem várias formas que esses trabalhadores utilizam para lidar com essa realidade. Alguns negam a sua própria individualidade em detrimento do paciente, outros tentam reprimir qualquer tipo de emoção no exercício da sua atividade laboral e acabam que a tônica do cuidado passa da neutralidade para um comportamento amparado na simpatia, delicadeza e na empatia. No que diz respeito à dimensão sexual, que envolve uma miríade de tarefas que passam desde a atividade de dar banho no paciente até a limpeza de excreções e secreções, os trabalhadores eles relatam uma dificuldade em lidar com excrementos e secreções desses pacientes idosos. No entanto, ao longo do tempo, eles acabam naturalizando essa ação e fazem normalmente uso de proteção, luvas, por exemplo, porque tem contato com secreções, excrementos e às vezes, algumas vezes até sangue. Mas uma das principais dificuldades dos trabalhadores é em lidar com as partes íntimas do idoso. No que diz respeito à dimensão cognitiva, foi observado que há um longo processo de treinamento, muitas vezes informal,
por parte desses trabalhadores. Eles aprendem, meio que no exercício da profissão, a cuidar desses pacientes, seja porque cuidava da mãe, ou cuidava da avó, ou cuidava de um outro ente querido. No que diz respeito à dimensão relacional, para o exercício da atividade cuidador, faz necessário uma relação de confiança entre os mesmos. Né? Deve-se estabelecer uma relação de confiança entre eles para que o exercício da atividade ele flua bem. Uma coisa que não é muito necessária, por exemplo, uma atividade de natureza industrial. E muitos deles acabam estabelecendo um vínculo afetivo e familiar com o idoso. Né? Passam a ser como se fosse um ente querido da própria família. Bom, esse é um pouquinho do trabalho, evidentemente que é uma pequena parcela, um pequeno fragmento do que fizemos. E gostaríamos de convidar todos a ler os trabalhos que foram publicados sobre a temática, sobre o assunto, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Um forte abraço a todos, muito obrigado.